tarde, pessoal. Que satisfação, que honra estar aqui mais uma vez, invadindo a sua telinha para trazer um bate-papo super legal. Hoje um bate-papo totalmente aleatório. Nós já tínhamos falado, já tínhamos avisado que não seria um podcast levado simplesmente para o lado da música. Nós vamos abordar, vamos trazer várias tendências, vários papos legais. E hoje estou recebendo aqui posso dizer que duas jovens dessa nova geração, muito importante. Acho que quando se fala de inovação, né, em todos os sentidos, a gente tem que abraçar. É com muito prazer que eu recebo aqui hoje a Carla Luane e a Natália Teles. Já vou falar para vocês a profissão das duas. Boa tarde, Natália. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao InteragCast, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite. Carla Luane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Tá muito importante essa presença de vocês aqui hoje, uma nova geração, um futuro do nosso país. Nós dependemos muito de pessoas como vocês. Então, gente, deixa eu falar para vocês entenderem um pouquinho. A Carla e a Natália são professoras, né, que eu acho que é uma profissão mais linda do mundo. O que seríamos de nós sem as professoras? O que seríamos de nós sem pessoas para nos dar um direcionamento? Porque nós temos um direcionamento em casa e temos que ter esse direcionamento que é a escola, que eu amava. Vamos falar um pouquinho. Gente, estou curioso para saber, porque na minha adolescência, na minha infância, né, eu tive vários professores que marcaram a minha época e eu pergunto sempre como que deve ser hoje dentro de uma sala de aula. Como que você dá aula para que série, Carla, hoje? Aí eu dou aula Fundamental 2, né, que é do 6º ao 9º ano, em média aí dos 11 aos 13 anos, né, e ensino médio também, que é do 1º até a 3ª série, vai até 15, 17 anos, né, os meninos. A Carla não é goiana, a Carla é da onde? Qual que é a cidade? Sou de Três Corações, Minas Gerais. Conterrânea? Isso. Minha conterrânea, tá vendo? 12 anos já que eu moro aqui. 12 anos já em Goiânia. Isso. Uma vida, né? É. Você veio pra cá com quantos anos? Com 12, né? Já vivi metade, que eu tô com 24, foi metade lá e metade aqui, já, certinho. 24 anos, professor. Você é goiana? Sou goiana. Goiana do pé rachado. Goiana do pé rachado. Comedora de piqui. Não, mas que eu odeio piqui, acredita? 2. Ah, mas eu sou Não mineiro, não consigo. gosto de queijo, nem de café. Gente, não, o cheiro do piqui já me dá um... Pamonha você gosta? Ah, pamonha eu adoro. A sua idade é? Eu tenho 23. 23 anos. Mas me conta, hoje, lidar com crianças, porque a nossa, eu falo da minha geração, porque eu tô com 43. Então a nossa geração com os professores, o respeito. E hoje eu falo até com a convivência que nós temos com os jovens, que a gente vê. Como que é lidar com criança hoje, Carla? Olha, é complicado, né? Na verdade, se na sua geração já era diferente da de agora, até a minha, né, que é um pouco mais recente, tem aí 7 anos que eu saí da escola só, é pouco tempo, né, se for parar pra pensar assim, e já é diferente, né, a gente tem muita... Hoje em dia eu acho que acaba que o que eles vivem em casa influencia muito em como eles vão ser na sala de aula, né, então eu acho que, às vezes, como os pais são muito permissivos, né, então às vezes na sala eles não conseguem ter aquela rotina ali de disciplina, de sentar, e hoje também com a internet eles têm uma grande quantidade de informações simultâneas. Então, assim, eles não têm paciência de sentar, ouvir uma coisa só, eles querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Muita ansiedade na sala de aula também. Natália, você acha que... Porque na nossa época, nós íamos para a biblioteca, fazer trabalhos, passava a tarde na biblioteca, né? Que para nós era mágico, porque nós morávamos no interior, eu morava no interior, morava em Três Corações. Então, passar a tarde na biblioteca, principalmente, você era apaixonado numa menininha da sala de aula, você sonhava para chegar o dia de ir para a biblioteca, e ninguém beijava ninguém, não tinha nada. Era só a satisfação de ir para a biblioteca. Ainda existe hoje esse trabalho de vocês mandarem, do aluno ir para fazer um trabalho, para passar uma tarde, ou se você acha que a tecnologia, o celular hoje cortou essa riqueza que havia dos livros? Assim, depende muito do colégio, depende muito da instituição. Esse trabalho de ir para a biblioteca, para os alunos fazerem alguma pesquisa, acontece muito mais no ensino fundamental 1, de 1ª a 5ª série, porque são crianças que ainda não têm acesso ao telefone. Não são todos os alunos que podem levar o telefone para casa e não são todos os alunos que os pais permitem o uso do telefone em casa. Mas no fundamental, no 2 de 6º ao 9º ano, eu sinto que eles não sabem como fazer essa pesquisa, igual que você ficava ansioso para ir para uma outra sala, para olhar um monte de livro. Na minha época, a parte de ir para a biblioteca eu também adorava, ainda mais porque na escola onde eu estudei, era a escola da minha avó, por sinal. Que legal. A parte da biblioteca era uma parte mágica, porque era onde a gente ia conhecer situações e histórias mais diferentes. E hoje em dia, com o uso das inteligências artificiais, assim, os meninos ficam muito nisso, de fazer o trabalho, às vezes, em casa, de depender muito do uso do telefone. Então, é diferente. Como que vocês lidam hoje numa sala de aula com um aluno? É liberado celular na sala de aula?
Vocês pode levar o celular? Assim, tem a lei, né, que proíbe o uso, mas algumas escolas, elas recolhem, outras não, né, apenas pede para guardar na mochila, aquela coisa, né, onde eu estou atualmente, o celular é recolhido. E assim, no primeiro ano que eu estava lá, o celular não era recolhido, não tinha a lei, né, então assim, ano passado já entrou em vigência, então assim, eu senti uma diferença enorme, assim, deles terem que às vezes você pedia para eles fazerem uma atividade em sala, eles iam pesquisar no celular, atividade mesmo sem ser aquela de fazer em casa, na sala eles queriam ter um apoio ali para poder pesquisar, então eles começaram a ser forçados a pensar um pouco mais, sozinhos, né, então, e a atenção, assim, acaba que eles se distraem entre si também, mas eu acho que eles se esforçam mais ali um pouquinho na autonomia, né? Igual a Natália falou, fica muito preso. Eu acho que o celular, acho que tudo dessa tecnologia, eu estava comentando esses dias, que nós sonhamos, eu vou falar da minha idade, né? Porque era muito restrito. Eu fui ver celular, eu tinha 18 anos quando o celular saiu, a própria internet, o MSN, né? Então, assim, nós naquela época, a gente conseguia brincar, ter infância, correr. Eu sinto que hoje as crianças, elas não têm essa liberdade. Eu cheguei na barbearia esse dia, um menininho me chamou, não me conhecia. Tio, olha aqui pro senhor ver. E aí com o celular num joguinho. E eu peguei e falei assim, quero que você venha aqui um dia que o tio vai te ensinar a você pegar estilingue pra quebrar a janela da casa dos outros. Lógico que na brincadeira, né? Uhum. Mas eu sinto que as crianças de hoje têm até o déficit de conseguir conversar, de atenção. E você tá dando aula hoje com uma criança ali no celular. Se na minha época eu mal prestava atenção nas matérias, hoje você dá aula pra uma criança ali com o celular, não vai prestar atenção na aula de jeito nenhum. Vocês não acham que é difícil dar aula com o celular? Demais, demais. Eu acho assim, o ideal é deixar em casa, né? Eu mesma passei a minha vida acadêmica toda sem levar celular pra escola. Eu fui levar celular, eu tava já na metade do ensino, no terceiro ano do ensino médio, porque eu comecei a trabalhar, e acabava que como eu ficava o dia todo fora, precisava me comunicar, né? Mas eu tinha muito medo, assim, de assalto, essas coisas, então assim, eu deixava o celular em casa. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava à tarde, aí eu saía direto da escola direto pro trabalho. Às vezes eu perdia folga, porque eles me mandavam uma mensagem falando que eu podia ficar em casa no horário que eu já tinha saído, chegava lá no serviço. Nossa, mas o que você tá fazendo aqui? É pra você ficar de folga? Eu falei, não, o celular ficou lá. Então assim, hoje em dia, eles não têm essa capacidade, eles custam colocar o celular na caixinha ali pra ficar aquele período. E naquela, coloca Nossa, e tem uns que ainda não colocam, né? Fora que a hora que a pessoal da secretaria vem devolver a caixinha na última aula pra você poder devolver, eles ficam, nossa, já pode entregar? Gente, é só mais 5 minutinhos, vocês já estão nessa ansiedade. Né? Nós nos tornamos presos a isso, e a todos os sentidos. Eu falo porque eu trabalho com música, Natália. Então, o que eu sinto hoje? Na minha época, era revistinha. Eu vou dar na época do Zezé, os caras tinham que decorar a música, você ia num show, os caras estavam cantando. Hoje, a preguiça, o celular nos deixou preguiçosos. Porque você vê cantor hoje que ele não decora a música, porque ele sabe que ele vai chegar no show e se você pedir uma música, ele vai dar o telefone vai cantar. E aquilo me mata na unha, sabe? Porque é a sua profissão. Você já pensou se você não estudasse para levar a matéria para seus alunos e chegasse lá, você tem que pegar um livro para ler para seus alunos? Porque a pessoa que tá num bar para ouvir um show, ele tá pagando por aquilo, é um cover, né? E me mata uma outra curiosidade. Na minha época, eu lembro que a minha mãe era muito severa. Minha mãe era muito brava, velho. E aí tinha que encapar o caderno. Se não entrava sem encapar, tinha que fazer a margem no caderno, se fizesse orelha no caderno. Hoje em dia, os pais ainda têm esse cuidado, ainda têm as margens. Ou dividir as matérias, né? Fazia tipo um aviãozinho no meio para dividir as matérias. Como que é hoje essa questão dos pais, com a organização do filho, as tarefas, chega com as tarefas feitas? Então, eu sinto que na educação do infantil eles ainda fazem isso. Eles ainda têm um cuidado com o caderno pro filho que tá aprendendo a ler e a escrever no momento. Agora, fundamental, eles não têm... Os alunos não conseguem, assim, escrever no caderno, escrever de caneta. Quando chega do 6º ano, a gente precisa escrever. Eles, a gente pode fazer de caneta, a gente pode fazer dessa forma. Eles não sabem. Então, acaba que a gente ajuda mais eles. Obviamente, a gente tem alguns pais que acompanham os filhos, mas não são todos. Ia ser
ser essencial o pai chegar todo dia, perguntar como que foi a escola, o que que você fez, perguntar de cada aula que teve, porque o ensino fundamental já tem 6 aulas por dia, 5 aulas por dia, e aí chegar em casa, almoça, descansa um pouquinho, vamos olhar seu caderno e vamos ver as atividades que você precisa fazer, mas não são todos que fazem isso. Não, esse negócio de material eu observo muito, que, por exemplo, nas escolas particulares, que na minha época que eu estudava, o livro didático, a gente pegava, a gente não podia escrever nele, porque você tinha que copiar no caderno, porque o sexto ano do ano que vem ia usar aquele livro de novo. Isso. Então, a gente, escola pública, né, a gente tinha que devolver. Nas escolas particulares, né, eles compram o livro, o material. Pode escrever e tal. E aí você entra na sala e tá aqueles livros todos jogados assim, ó. Fala, meu filho, seu pai pagou o quê nesse material? R$2.000? Nesse Às aqui? vezes bem mais. E seu livro tá no chão, amassado. E, tipo assim, sabe? Eles não têm essa noção, né, do quanto aquilo ali vale, né, do quanto é importante eles manter aquele cuidado, a organização. Então, assim, não são todos, né, como a Natália disse, tem, claro, pais que cuidam, às vezes a própria, né, criança é mais organizada, mas a maioria, né, não tem essa questão de organização mesmo, não. Pessoal, olha que bacana. Eu disse que ia ser um assunto super diferente, aleatório, e eu acho que é de extrema importância nós sabermos um pouquinho sobre a educação. Eu acho que muitas vezes nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. E isso lembrando que tudo que elas estão falando aqui, a gente pode começar a estudar dentro de casa. Vocês podem influenciar o filho de vocês a estudar, a ler mais. Claro que é difícil, porque hoje na rua você ensina em casa até o portão da rua. Porque do portão para rua vai ter 1000, já é difícil com você falando, você imagina sem você falando. E me mata mais uma curiosidade, eu vou perguntar tudo que eu tenho curiosidade da minha época, tá? Tá bom. Porque eu tava planejando uma hora ir planejando não, eu quero uma hora ir numa sala de aula para ver como que é. Ainda existe o dicionário Aurélio, ainda tem o dicionário hoje, descartaram. Nossa, tem uma história muito bacana com isso. Eu sou professora de inglês. Que legal. Então, assim, a parte do dicionário de português eu vou deixar pra Carla comentar. Mas, como a gente tava falando do uso do telefone, eles usam muito pra questão de pesquisar a palavra, de saber a tradução. E eu entrei em sala de aula, tava passando um exercício pra todos eles fazerem. E assim, fiz grupos e eu deixei um de cada grupo usar o telefone pra pesquisar. Certo. Porque se eu for deixar todo mundo, obviamente vai ter uns que vai pegar, vai entrar em outra coisa. WhatsApp, Instagram. Isso. E um grupo em específico, a menina tirou o dicionário de dentro da mochila dela. Eu fiquei, gente, você agora é minha favorita. Porque eu já tô há uns 5 anos Sério? em sala de aula. Qual que é o nome dela? Ai, ela é novata. Ô, novata, ó pra você, viu? Ai, Parabéns ela, pra assim, ela. maravilhosa. E quando eu olhei isso, eu fiquei, gente, eu acho que nem na minha época eu pegava o dicionário e ia pesquisar as palavras. Muitas das vezes era muito mais fácil perguntar pra professora, ou às vezes esperar chegar em casa pra pesquisar no computador. Então, isso do dicionário tá sendo bem, assim... A gente não vê, não é tão recente. Não Você vê, cara? Não vejo. Eles têm até um grande problema, que como tem a falta de leitura, né, a leitura escassa, eles têm um vocabulário escasso também, né? O vocabulário deles é o vocabulário da internet. Aí, às vezes, você elabora uma questão na prova e você coloca umas palavras um pouquinho mais formais, eles não sabem o que significa as palavras. Às vezes, eles não conseguem responder a questão na prova porque eles não estudam o significado das palavras, né? Por exemplo, tia, o que é empatia? Entendeu? Tipo, palavras que às vezes pra gente é uma coisa muito comum e eles acham uma coisa, nossa, de outro mundo. Nossa, mas a senhora colocou essas palavras difíceis. Eu falo, gente, vamos ler, vamos pesquisar sinônimos, né? Pega o dicionário. Mas assim, não tem. Quando eles têm dúvida, igual a Natália falou, ou pergunta pra gente, ou é o celular, né? Sabe uma coisa que me dói muito? Porque eu acho uma profissão muito bonita, muito linda. Eu tive professores que eu tenho até hoje maior carinho, maior respeito. Eu tive a Dona Isabel, a vice-prefeita da minha cidade hoje, que é a Flávia. Flávia, beijo pra você, nós temos um contato muito bacana, fiquei muito feliz de ver ela ganhar nas últimas eleições. Eu tive professores que foram meus mestres, o Eduardo, eu tive o Zezinho, que era professor de educação física, a Dona Nilda, enfim, a tia Eleusa, a minha primeira diretora, que foi a Maria do Carmo, que faleceu, eu fiquei muito chateado, porque foi minha rainha da infância. Você ainda lembra, assim, dos seus professores da sua infância, Carla? Lá em Três Corações. Qual foi a primeira escola que você estudou? Lá? Foi lá no Primeira e CMEI, né? única? Escola Não, foi no CMEI. Municipal, professor Oscar Fratina Misalak. Eu nunca esqueço que o nome era enorme. Tinha que fazer o cabeçalho. Tinha que fazer o todos cabeçalho, os né? dias. E minha primeira professora foi a Marisa, né? Ela também faleceu recentemente, acho que tem 1 ano, no máximo 2 anos que ela faleceu também. E também nunca esqueço, né? Tive várias professoras. Tinha uma professora no 5º ano, ela chamava Jane. Ela
faltava muito, porque ela tinha alguns problemas de saúde, mas mesmo assim, eu nunca esqueço dela, porque, né, eu gostava muito das aulas dela. Ao mesmo tempo, também tinha professora que eu já não tinha muita afinidade, que o nome dela era Carla, igual o meu. E eu não gostava dela, porque ela falava que eu escrevia muito grande, que eu tinha que escrever menor. Eu falava, mas... Carla, mas ela só não gostava de você naquela isso? época de menina. Passou, ela te ama, viu? E você, quem que é um professor que te marcou, assim, que você tem aquele carinho, que você fala, cara... Eu tenho muitos professores que, assim, passaram pela minha história. E eu sou muito grata, porque hoje em dia eu trabalho com os meus professores que me deram aula. Que bacana. Então, assim, eu acho que eu não posso deixar de falar da minha avó, que foi minha primeira professora. Sério? Eu estava no Colégio Rita Maria, colégio de bairro. A gente fechou em 2018, mas, assim, a minha avó sempre foi uma grande inspiração. E, de certa forma, o motivo de eu querer virar professora, pelo carinho que ela tinha. Obviamente, nós temos alguns professores que marcaram a nossa carreira, assim. É igual E, amizade, igual o senhor perguntou da professores lá de Minas, né? Mas aqui, na verdade, é uma professora que eu tenho um carinho muito grande. De lá? Daqui. Tá. Ela me deu aula, né, do 6º ano... Não, do 7º ano até o ensino médio. Que é a Tatiane, né? Ela foi uma pessoa, assim, que ela foi muito presente na minha família no geral. Tipo assim, de estar em festa de 15 anos. Ela estava no meu casamento. Eu fiz questão de convidar ela pro meu casamento. Você tá casada, né? Já, tô casada. Quanto tempo já? 1 ano. Quantos anos? Você tá 24? E assim, é uma pessoa que sempre comenta minhas coisas, torce por mim, e eu por ela. E a gente, assim, criou uma amizade mesmo. Tem um contato hoje. Tem um contato. Ela, bacana. assim, é uma pessoa muito especial pra mim, Eu procurei. Eu acho que a gratidão, eu falo da professora, mas no geral, sabe, Natália? Eu, depois de... Eu tô em Goiânia fazem 19, mas vamos colocar 38 anos atrás, tá? Na minha infância, eu tinha problema de bronquite. Eu fui muito doente na infância. Problema de ouvido, eu não sei o que eu não tive. Eu tinha bronquite, problema de ouvido, problema de crescimento, eu tive, não sei nem como que eu tô vivo. E eu lembro que eu tinha uma pediatra chamada doutora Conceição. Ó, beijo. E eu passei minha vida inteira. Minha mãe sempre me ensinou a ser grato às pessoas mais velhas. Eu nunca perdi esse carinho pelas pessoas. Porque você vai ficando mais velho, você vai ficando com as amizades. E a maioria dessa juventude de hoje não lembra das pessoas mais velhas. E eu tinha naquilo na minha cabeça. Onde anda a doutora Conceição? Onde anda a doutora Conceição? E agora, 1 ano atrás, eu resolvi do nada perguntar pra uma amiga minha que trabalhava no hospital da minha cidade, trabalha. Falei, Cida, que fim que tomou a doutora Conceição? Falou, Cristiano, tá aqui. Falei, arruma o WhatsApp dela pra mim. Você tem noção o que é você mandar uma mensagem pra sua pediatra e falar, você sabe quem eu sou? Eu sou o menino que quando eu ia aí, que muitas vezes minha mãe tinha o dinheiro pra pagar aquela consulta, eu já tava doente de novo, e a senhora falava assim, ó, dona Nilda, pode trazer o Carlos Cristiano? Então, assim, eu acho bonito demais isso de você hoje falar da sua professora, e tem que manter mesmo, até o resto da sua vida, essas pessoas que fizeram parte da sua vida. Quem mais? Na sua cidade? Depois, você estudou no CEMEI lá, que você falou. E depois, qual que foi a escola que você estudou? Depois fui pra escola Rotary, né, que era municipal também. Mas lá eu fiquei pouco tempo, foi menos de 2 anos, né, que logo eu já me mudei. Então, assim, e foi bem na época do 6º ano, né, quando a gente começa a ter vários professores, não tem um só mais. Então, acaba que não deu muito tempo de criar muito vínculo com esses outros professores, né? Então, as primeiras lá foram mais marcantes. 2 anos, aí logo em seguida você veio pra Goiânia. Isso. Que foi quando sua mãe faleceu. Aí, nessa época, como que é hoje... Como que foi essa mudança para você de Minas, de Três Corações, uma cidade pequena, perto de Goiânia, né? São o quê? 70 mil habitantes, para chegar essa transação. Porque quando se fala de mãe, era sua mãe mesmo, de sangue, não era? Como explica um pouquinho dessa sua vida? Minha avó paterna, né? Que eu fui criada por ela. E, bom, foi assim, uma mudança bem repentina, radical, né? A gente, 12 anos, tá ali, né? Criança, mas já entende um pouco as coisas, então... ao mesmo tempo que tinha aquela empolgação, né, das coisas novas, também tinha aquela questão, né, do medo do que tava ficando para trás, né. Em relação eu sou uma pessoa que eu me adapto muito fácil, então, assim, em relação de escola, foi tranquilo, assim, na verdade. No final, eu cheguei aqui, faltava, tipo, 3 meses para terminar o ano. Esses 3 meses, eu não sei se foi a questão, né, desse sentimento da mudança, porque eu sempre fui uma aluna muito excelente, né, não me gabando, né, mas... Eu sempre fui, então, assim, sempre na faculdade. Nesse período, eu meio que dei uma relaxada, assim, sabe, eu tava conhecendo pessoas, aí às vezes você não sabe ainda filtrar quem que é a pessoa legal de você fazer amizade e quem não é, né, então acabei deixando, assim, mas, claro que no final, né, depois eu voltei, né, já fiz amizade, sempre fiz muitas amizades, então, assim...
Foi difícil? Foi, mas igual eu falei, eu me adapto muito rápido, né? Então, em relação à educação, algumas coisas eu parava, nossa, isso aqui eu já estudei lá, né? Porque às vezes o conteúdo não é simultâneo em todas as escolas, né? Então tinha coisas lá que eu já tinha estudado. Quando eu cheguei aqui, né, algumas coisas eu ainda não tinha visto, era novidade, então é difícil, né? Você acha que Goiânia pra você, hoje, eu não vou falar nem referente à situação que foi pra você vir pra cá, que foi através de uma perca muito grande, né, que pra você foi, porque você ainda tem sua mãe viva, né, tem seus irmãos lá, tem amizades, mas hoje você arrepende de Goiânia? Você gosta de Goiânia? Não me arrependo, né? Eu sinto falta, né, de tudo que eu vivi lá. Eu falo assim, eu tenho no meu coração que a Carla de Goiânia e a Carla de Minas é quase que duas pessoas muito diferentes, parece, né? Parece que é uma memória, né? Mas eu sinto que eu mudei muita coisa, né? Aprimorei muita coisa. Mas, assim, não me arrependo de forma alguma, né? Até porque se eu não tivesse me mudado, eu não teria conhecido meu marido. Então, acho que tudo na vida tem um propósito, né? Sua esposa é uma pessoa maravilhosa que eu tenho o privilégio de conhecer, que eu sempre comento que eu conheci sua esposa, é um príncipe pra você. E eu acho que toda mulher merecia um cara igual o João, um menino trabalhador, de família. E eu acho que vocês nasceram um pro outro. E aí me fala um pouquinho, Natália, você também é casada? Não. Você não é casada? Não sou casada. Mas namora. Mas namora. Sim. Você tá falando que você é professora de inglês. Ainda tem aquele negócio de verbo to be ainda na escola. É só ensina aquilo? Não. Porque na minha época isso. só aprendi. Aquilo foi uma matéria que ninguém nunca reprova. Você aprendeu mesmo? Aprendi nada. Tem muito isso, né? Cara, eu tinha uma raiva do inglês na escola. Só pra mim puxar um ganchinho, na faculdade a gente sempre falou que a Carla poderia ser escritora. Que a história de vida dela é uma história, assim, fascinante. Então, assim, engajar ela, porque eu acho que pode virar um best-seller, sabe? Olha, cara. Sobre matéria de inglês e tudo mais. Não é só o verbo to be que a gente ensina, fica parecendo que é. Porque como que é dividido a matéria? No ensino, os iniciais é muito questão de vocabulário. Então, assim, aquele vocabulário de família que todo mundo já conhece, cores e tudo mais. E aí, quando chega no sexto até o nono ano, é muito da parte da gramática. Aí entra o verbo to be, aí entra o simple present, simple past. E é uma parte que... Nossa, que palavra bonita, nunca nem ouvi. Tá vendo, gente? Os professores de hoje são diferentes. E aí chega numa parte da gramática que, eu não vou mentir, os meninos não gostam. É igual gramática no português. Eles têm um bloqueio muito forte pra isso. Só que nós, professores, a gente tenta fazer o máximo pra que eles engajem nisso. Fazer atividade. Então, muitas das vezes, exemplo, o Simple Past, que é um tempo verbal horrível de ser estudado. Eu falo isso, eu viro pra eles, olha, vocês vão odiar, mas vai ser muito legal, sabe? A gente brinca, faz bingo. Muitas atividades criativas pra gente fazer. E aí, quando a gente entra no ensino médio, que aí começa a parte mais difícil, que é juntar esses dois. A parte gramatical e de vocabulário que você tem e entra mais questões de interpretação e tudo mais. Não, eu falo pra Natália que eu queria ser aluna dela, porque as aulas dela parecem ser tão legais, ela tem tanta criatividade. Eu falo pra ela, engraçado que quando a gente, né, tá durante a faculdade, ela bem no ensino, não esboçava tanta vontade com ser professora, né? Mas aí quando ela entrou também, parece que ela nasceu pra isso. Eu falo, gente, eu queria que você me desse aula. Vocês acham que... Eu tenho alguns amigos que vieram do colégio militar agora. Eu vim do colégio militar. Você veio do colégio militar. Inclusive tem uma de Germana, né? Que é o lugar mais perto que eu morava. Eu sinto que hoje em dia, o estudo, com essa nova geração de influência digital influência digital, né? Muita gente, porque você faz uma faculdade, quantos anos você fez na sua faculdade? 4 anos. 4 anos são 8 períodos, é isso? Você tem um gasto com isso. Vamos supor que você vai fazer uma faculdade que você não conseguiu uma bolsa. Essa faculdade deve custar aí, brincando, 100 mil. Se você colocar de livro, se você colocar de ônibus, enfim, tá? E aí eu vejo que existe uma geração hoje que fez até a 8ª série, que não estudou, que não tem cultura, que não tem nada. E eu sou digital influencer, porque a palavra digital influencer pra mim tinha que ser alguém que influencia alguma coisa. E às vezes é muita bobeira na internet. Me desculpem, mas é verdade. Nem todos, viu, gente? Tem pessoas que daqui a pouco eu vou falar. Essa semana eu falei muito sobre uma psicóloga, que ela é uma digital também, que é a Andréa Vermonte. Que, cara, ela é um fenômeno. Pra mim, aquela mulher merece todo o respeito em nome de vocês, mulheres. Vocês não acham? Vou falar por vocês, eu tô tomando a dor delas. Eu acho meio que injustiça. Porque aí, o que começou a acontecer? Muita gente hoje descobriu um mercado de se ganhar dinheiro, porque antigamente a gente não tinha que estudar pra se formar e ganhar dinheiro. E a gente vê muita gente hoje que não estudou. Eu não estudei, fui até a 8ª série, não quis mais estudar. E graças a Deus consigo levar uma vida hoje
legal sem ter terminado, que é meio injusto. Em todos os sentidos. Você vê um designer gráfico hoje, que você vai lá e faz uma faculdade de publicidade. Meu designer gráfico fica bravo de falar um arte finalista. Lô João Paulo, um abraço pra você. Respeito. E aí veio o IA, né? Que faz todo um trabalho que vocês demoram pra criar. A pessoa vai lá e faz no IA. Uma foto e tal. Vocês não acham que a escola é hoje... Você vem num colégio militar, igual você falou. Você acha que tem essa diferença de ensino de um colégio público para um colégio particular? O militar eu já nem falo, porque tem uma disciplina que eu já respeito. Já tem... E o militar também virou estadual, né? Então, assim, é mais focado. Você acha que eles falam muito do colégio público? Eu fui criado em colégio público. Nunca estudei num colégio particular. Você acha que o ensino é diferente mesmo? Ou você não vê essa diferença? Existe a diferença. Eu vou falar assim, na minha época. Quando eu saí do colégio particular para ir pro colégio estadual, eu senti. Mas eu não senti no ponto de professor. Todos os professores que eu tive durante todos os meus anos letivos foram ótimos professores. E sempre respeitei 100% eles. Eu via mais o sentido da diferença, tipo, de classe dos alunos. Então, por exemplo, os meus colegas, era eu levar um telefone e pesquisar alguma coisa super rápido e eles ter que utilizar o livro para pesquisar. Então, eu não senti essa diferença entre questão de estudo. Até porque eu vejo que o colégio estadual e o colégio público, eles tentam ao máximo entregar o que eles conseguem. Então, um exemplo, hoje em dia, o governador está com vários projetos bacanas de provas diferentes para incentivar o estudo neles. Agora... Bom, assim, eu vejo muita diferença. Eu trabalho com a área da redação, né? Que é o terror de todo mundo, né? Escrever uma redação. E a gente sabe que tem o Enem, que a parte do Enem mais temida é a redação. E hoje, por exemplo, você entra numa escola particular... Os meninos, eles têm um modelo ali já, com várias coisas que eles podem utilizar para enriquecer aquele texto, para estar de acordo com o que o Enem vai pedir para eles. Eles recebem isso, né? Muitas vezes é mastigado para eles. Na minha época, eu não tive isso, né? Assim, eu não tenho lembrança de estar lá no meu ensino médio e falar, não, hoje a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre o gênero dissertativo argumentativo, que é o gênero que está no Enem, e vocês têm que fazer uma estrutura assim, sabe? Eu não tive essa aula. Então, assim, é igual a Natália falou, não é pelo professor, né? Porque todo mundo se capacita igual e, né, o professor tem a sua capacitação. Todos os meus professores também foram muito habilidosos nas suas disciplinas, mas eu acho que é a questão de incentivo, de materiais, como a Natália disse, né? Muitas vezes, igual eu falei, eu estudava de manhã, de tarde eu trabalhava. Então, assim, eu não tinha um tempo ali que eu podia falar, não, eu vou me dedicar aqui, vou sentar para estudar pro Enem. Então, eu acho que é muito de realidade. É diferente um aluno de escola pública que, igual eu falei, tem que trabalhar, né? Chega em casa, tem que ajudar a mãe, sei lá, cuidar do irmão mais novo. Que é a realidade, igual a Natália falou, é a classe social, né? Do que um aluno que é de uma escola mais elitizada, que chega em casa, ele só tem que estudar, né? Então, assim, a responsabilidade dele é estudar, o pai paga um cursinho, uma coisa. Então, eu acho que é mais, não é o fato de ser pública ou ser particular, né? É tipo assim, o contexto da vida de quem está dentro de cada um desses ambientes. Eu trabalhei num colégio, na cantina de um colégio particular. Meus 17 anos, 16, 17 anos. E eu lembro que era da minha cidade, lá tinha gente que era um dos filhos dos homens mais ricos da cidade. Que não levava a sério, chegava a hora que queria, fumava maconha no recreio, era uma bagunça, sabe? Chegava o dia que queria, faltava aula e tá tudo certo. Como que você vai... Eu via dessa forma, como que queriam cobrar uma pessoa que tá pagando? Eu falei, eu tô pagando. Existe reprova alguém em colégio particular? Sim, sim, já mudou bastante isso. Só pegar um ponto que o senhor falou sobre questão de, tipo, de cigarros e cigarros eletrônicos. Hoje em dia é totalmente proibido, é motivo de expulsão. Não incrivelmente, já na minha época trabalhando, já foram 2 alunos meus que foram expulsos por conta disso. Também é um modelo. Por que eu iria deixar... Ele tá pagando, mas por que eu iria deixar ele, esse mau exemplo, pra ficar junto com os outros? Então, é isso. É bem assim, as escolas hoje em dia também, elas são empresas, né? Elas têm uma imagem que elas precisam zelar. Então, hoje em dia, principalmente na escola particular, né? Eles querem ali alunos que vão agregar, aluno que vai trazer nota, que vai trazer aprovação, vai mostrar, não, os alunos daquela escola são aprovados, né? Então, vou colocar meu filho ali. Então, igual a Natália falou, não tem porquê deles deixarem ali um aluno que, né, não está dentro desses requisitos. Mas assim, eu
eu falo que, na verdade, na época via meio que um comércio, sabe? Eu via aquilo como um comércio na minha cidade. Sim. Lá no interior e tal. Inclusive, eu quero agradecer ao Carlos, que foi o que me deu meu primeiro emprego. O primeiro foi numa locadora de videogame. De lá eu fui trabalhar nessa... fugiu. Não é TDAH, não. É lerdeza, tá? Porque tudo hoje é TDAH. Não, mas eu tô, assim, chocada com tanto de nome que o senhor lembra. Ele lembra de cada pessoa que passou na vida. Uma lanchonete, né? Então, assim, a neném também que me levava, porque na época, eu lembro que eu trabalhava, o salário não era tanto, o Carlos não dava conta de me pagar muita coisa. Então, a moça que entregava salgado na escola morava perto da minha casa. Mãe da Juliana Prudêncio, da Jéssica, um beijo pra vocês, viu, neném? Isso foi muito importante na minha vida. Então, a neném que passava, me levava, e pra voltar, eu voltava de ônibus. Uhum. Então, são pessoas que eu sou muito grato. Outra curiosidade que eu tenho, hoje, tem o 9º ano hoje, né? Sim. 9º ano. Eu percebo, talvez é uma coisa que eu tenho comigo também, eu tô aqui pra tirar dúvida, viu, gente? Vocês não me acham ignorando as perguntas que eu vou perguntar, não, porque coisas que eu tenho dúvida mesmo. Eu sei que eu estudei muita coisa na escola, muita coisa, que eu não usei Pra nada. nada. Uhum. Vocês não acham que a escola não poderia, tá? Se eu tivesse uma escola hoje, talvez, o plano de que eu tenho, que tem algumas coisas que poderia ser simplificada e se tornar aquilo para que o jovem saísse da escola mais preparado para o mercado de trabalho. Resumindo, dentro da escola você estuda, vou dar um exemplo de um trem que eu nunca usei. Nunca usei valor de X aqui fora, matemática, um tanto de coisa, Homo sapiens, sabe, um tanto de coisa. Ter um curso dentro da escola, por exemplo, um designer gráfico, incentivar o jovem a ter uma profissão para quando ele fizesse os 18, saísse dali, com uma profissão jamais. O que vocês pensam sobre isso? Quer falar primeiro? A gente já tem alguns programas dessa forma nas escolas hoje em dia. Não é tão largado como era antigamente, assim, de ter um cronograma certinho de todas as matérias e, você precisa disso pra isso, você precisa disso pra isso. Não, hoje em dia a gente tem vários cursos, várias escolas, elas, não é que elas dão um curso, mas elas falam instituições que você pode fazer. Assim, eu não acho que a gente tenha que resumir o que já está lá, né? Eu concordo que poderia ser acrescentado algumas coisas, né? Por exemplo, educação financeira, não é toda a escola que tem essa questão do mundo do trabalho, né? De incluir mais eles nisso. Mas o que acontece? Eu penso que tudo que... É igual o senhor falou, a questão da faculdade, né? Muita gente não chega até essa etapa. Mas o intuito da escola é que o aluno chegue nessa etapa, né? Então, por exemplo, eu fiz letras, minha área é português, mas para eu fazer a prova do Enem, para eu tirar uma nota satisfatória para eu estar no meu curso de letras, eu tinha que saber também matemática, o valor do X e tudo aquilo. Uhum. Então, assim, por mais que você não use, igual, hoje em dia eu sou péssima em matemática, porque eu não uso matemática para nada, mas eu tive que passar por essa fase, eu acho que são fases, né? Mesmo que agora eu não utilize, o meu outro colega utiliza, então, como é que eu vou saber que só aquele aluno que vai querer fazer uma área da matemática vai precisar dela e o outro não. Então, acho que, assim, os conteúdos, eles se complementam, que é para construir um conhecimento que eles precisam para fazer um vestibular e passar numa faculdade, né? Esse é o intuito, né? Nenhuma de vocês duas tem filho, certo? Nenhum. Beleza. Eu fico pensando outra coisa sobre o nosso país, que eu acho que vocês são o futuro do nosso país, as crianças que estão com vocês lá, só que não adianta vocês ensinarem também, querer dentro de uma sala de aula, pegar toda a responsabilidade de um pai que não ensinou em casa e que não vem dando um direcionamento de religião, né? Porque uma religião é muito importante na vida. Quando você tem uma pessoa que tem uma índole que vem, até para você se torna mais fácil lidar. Ok. Então você pega hoje, você vai fazer um curso hoje. Você quer entrar numa empresa. Muitas vezes te pedem o quê? Uma graduação. Uhum. Correto? Vocês não acham, e o que eu vou falar aqui é super importante, eu acho que ninguém nunca abordou esse assunto, que é muito contraditório você ter que ser formado, né, sei lá, a sua faculdade para ser um gari, tiremos assim, mas para você ser um político, para se candidatar para um político, você não precisar ter graduação nenhuma. Vocês não acham que isso é contraditório? Porque como que você vai cobrar de uma pessoa para... Né, eu estou dando o exemplo do gari com todo respeito, justamente por vocês, porque você tem que cobrar de uma pessoa para ir, às vezes, pegar um lixo na porta da sua casa, para limpar a rua, fazer sua limpeza, mas o cara que vai administrar a sua cidade não tem uma cobrança. Um presidente do nosso país, então você olha lá, para entrar na sua empresa, o cara tem que ter um histórico, né, criminal, vai pedir mas o presidente do país, você não precisa olhar se ele é um bandido, o que ele é. Como que vocês veem isso hoje sobre a escola, sobre essa cobrança?
Bom, assim, eu acho que essa pauta não entra tanto muito na parte da escola, né? Porque é uma coisa mais que foi constituída aí no decorrer dos anos, né? Claro, algumas profissões você precisa ter ali um ensino médico básico, né? Pelo menos o básico. Mas, assim, claro, eu concordo, um governante... Eu concordo que ele deveria ter algumas, né, Deveria ser meio que uma ali. profissão. Deveria ter meio eu vejo que deveria ter uma formação. Ah, Eu posso me candidatar hoje pelo cara que eu sou em Goiânia, que muita gente conhece. Talvez eu ganharia. Aí eu vou chegar, eu juro pra você, eu não sei nem o que eu faço primeiro dia na Câmara dos Vereadores, como que eu vou administrar, né? Então eu tô falando aonde eu quero chegar com isso. Que eu acho muito bacana, tem que respeitar os professores. Porque a classe de vocês, com o salário que muitas vezes vocês ganham, é injusto. Você pegar alguém que não estudou e vocês, não é só o dinheiro, é o tempo que vocês levam. Porque eu sou fã de quem passa num concurso público. Não é fácil. Você passar por uma delegada, né? Fazer um concurso público. Vocês acham que as crianças de hoje, vocês acham que os pais incentivam as crianças a estudar em tarefa de casa? Chega com as tarefas feitas? Ou vocês não passam mais tarefa, não tem mais? Passa. Todos os dias. Todos os dias, mas eu tenho muita dificuldade com tarefa de casa, porque o número de alunos que não fazem é muito grande. Igual eu falei, claro, tem alunos, assim, que você pega, tá tudo ali, tudo que você passou com a data, mas, assim, a maioria não faz, né? Os pais não acompanham, né? Eu falo de uma realidade de escola particular, eu ainda não atuei em escola pública, né? Então, mas, assim, na escola particular, eles têm todos os recursos possíveis, eles têm um aplicativo no celular, tudo que o aluno faz na escola chega pro pai no celular. E mesmo assim, tem pais que não acompanham, não, né? Tipo, não vê que o filho não tá fazendo tarefa, né? Aquela coisa que a Natália falou, não chega, não pega o caderno, olha. Então, assim, eu tenho muito problema, não sei você, né? Eu também tenho. Ainda, incrível. ainda quais são as matérias que existem? Porque na minha época existia, né? Português, matemática, estudos sociais. Agora é tudo dividido. Agora, assim, por exemplo, a matemática, que era antigamente, agora é álgebra e geometria e educação financeira. O português está em gramática, literatura, redação, interpretação de texto, às vezes. Então, agora tá... Isso é mais nas particulares, né? Acho que, não sei se nas públicas também ramifica, assim, ainda. Eu acho que sim, porque a maioria tá virando integral, né? Então, acho que eles têm que ter uma carga horária maior, né? Qual que é a matéria que você mais gostava na escola? Português e história, né? História eu também gostava bastante, mas português, né? Por isso que eu era me de formei. educação física. Eu amava biologia, Eu nunca gostei de educação física. Nossa, eu adorava as aulas de biologia. Apesar que eu tinha que dar meu lanche, sabe? Porque eu era muito ruim de bola. Então tinha um tal de Leco lá que falava, pô, isso é no meu time, você me dá seu lanche. Ainda existe aquela criança, vocês acham que ainda existe? Na minha época tinha muita criança, que isso eu acho que em muitos lugares do Brasil ainda existe, mas Goiânia, ela é considerada hoje uma das melhores capitais para se viver. Então nós conseguimos ter aqui um patamar, a gente não tem favelas, igual tem no Rio de Janeiro. Vocês acham que ainda tem criança que vai para a escola com aquela necessidade de ir por causa da alimentação? Ainda tem o lanche, aquela cantina? Com certeza, escola pública, sim. Muitas crianças que eu vejo, assim, na minha época eu tinha colegas que, né, ia pra escola às vezes sem lanchar, né, que dependia do lanche. Então, isso é uma realidade que acho que tá bem distante de terminar. Né? Na minha escola onde eu estudei, eu não era de comer na hora do lanche. Porque eu tinha como levar o meu, e sempre os meus amigos chegavam, Natália, entra na fila e pega pra mim comer. Então, foi nesse momento que eu senti aquele baque, assim, cara, eu tô vindo aqui pra estudar, ele tá vindo, tipo, pra se alimentar muitas das vezes. Então, acontece bastante de ter alguns projetos. Exemplo, eu já estudei com os meus alunos projetos que eles fazem pra dar alimentação para essas crianças no final de semana. Então, assim, é bem complicado. Eu, assim, em Ponte Pobre, nunca faltou nada na minha casa. Mas era mais a emoção. Eu lembro como se fosse hoje. A primeira escola que eu estudei chamava Escola Estadual lá Resende Pinto, que foi lá no Rio do Peixe, lugar que eu... Cara, é minha origem, é minha história, fui criado ali. Sou muito grato a cada professor. Não vou lembrar de todos aqui. Lembro da tia Ângela, que faleceu também. E era a emoção de sair correndo. Tinha umas canecas azul, sabe? E dava aquelas bolachas de maisena. Lembra daquele leite quentinho? Tinha um mingau de chocolate mingau. também. Era mágico. Cantar o hino. Ainda tem a tradição de cantar o hino um dia na escola da semana ou não? Nem todas as escolas. Eu já Não, vi no algumas militar que tem. No militar, sim, né? Os livros didáticos ainda vêm com o hino na capa? Não. Não mais? Eu acho que na agenda... Talvez É, venha, só que nas agora a agendas. agenda não é mais obrigatória em algumas Algumas escolas. editoras, né, dos livros, eles fornecem as agendas. Aí vem com vários hinos, mas no livro, os meninos não sabem cantar hino, não. Já Então, foi a época. Pra vocês verem, né? Eu vi a emoção do Brasil ver o Gustavo Lima, com todo respeito, que é o maior cantor do Brasil hoje. Eu não tô falando sobre ele, eu estou falando sobre a cultura do Brasil. Essa semana o Gustavo Lima cantou, passou ele que ele que vai cantar o hino no MotoGP, né? Então aquilo pro brasileiro
Foi mágico, o Gustavo Lima. Gente, na nossa época era obrigação saber cantar o hino. Pra você ver como que eles banalizaram, Não, né? eu falo, assim, não é julgando, né? Eu não sou muito fã de futebol, não, mas não é um julgamento ao futebol em si. Mas quando eu ligo a televisão, né? E tem um time brasileiro e tá tocando o hino, eles não abrem a boca. Você já viu que tem uns que começam a mexer com a boca e não sabem o que tá cantando? Sim, os próprios jogadores dos times brasileiros, da seleção brasileira, não sabem cantar o hino. Eu fico assim, gente, mas a gente só ouve o hino hoje em dia no jogo. Se no jogo eles não sabem cantar, como é que faz? Oh. Ou no feriado, né, na escola. Eu lembro que a gente só contava o hino no feriado da Natália, vocês ainda têm um problema com os alunos, tipo assim, tem as divisórias de aula, né? Primeira aula, assim, são 9? Não, 6. São 6 aulas. São 6, mas tá normalmente dividido em 6. são 5 a 6. Tá, aí são quantos minutos pra cada aula? 50? Tá. Quando vem de um professor pro outro, aí bate o sinal, né? Ainda tem aquele sinal. Algumas escolas sim, outras não. Que vem a diretora pra dentro. Não, aí o diretor não sai mais de sala. Não tem mais, não. Vocês ainda tem aquele problema assim, tem as de uma aula pra né? outra, o aluno tá... Porque a gente saía pro corredor, não podia... A hora que saiu o professor pra ir pra outra, a gente queria todo mundo pra... Vocês têm problema de pouco os alunos pra dentro da sala? Não, claro, ele já espera na porta. Você chega na porta assim, tia, passa no banheiro? Porque tem as aulas que pode ir no banheiro. Tia, passa no banheiro, fala, olha, calma, me dá bom dia primeiro, né? Deixa eu entrar, chegar lá na frente. Quando chegar lá na frente, você me pede pra ir no banheiro. Pelo amor de Deus, tem pavor que me espera na porta. Agora eu vou dar uma dificuldade pra vocês duas. Qual que é a turma que você dá aula a maior? A mais velha? Terceiro ano do ensino médio. Qual que é a idade? 17, 18 anos, né? Tá, dos seus alunos todos. Fala uma aqui pra você hoje, pode ser um homem ou uma mulher. Gente, ela ama todos. Mas tem aquele... que eu não digo que... Eu tenho hoje os cantores que trabalham com o que eu trabalho, e eu te falo aqui sem medo um que hoje é destaque pra mim. Eu vou dar um exemplo de 2, uma dupla e um solo, e uma mulher. Vou dar um exemplo aqui da Nayara. Eu vou dar um exemplo aqui, Samantha, beijo pra você também. A gente conversou sobre isso, não vai ficar ninguém com ciúme. Arthur e Gabriel, que é uma dupla, que tá num... E o Felipe Moraes. Agora me fala pra mim você, uma aluna que você bate o olho e que você fala assim, ela é foda. Ela é diferenciada na questão que a gente vê o futuro estudo, brilhante que ela pode ter. Ela é dedicada, ela merece e ela vai chegar em algum lugar porque a dedicação é foda. Será que a gente pode falar nome? Pode, claro que pode. É porque eles são menores. Né? Acho que... eles são menores de idade. Mas você tá elogiando, é um elogio. Mas eu pretendo repostar, né? E aí depois a escola vê, acho que não... Mas assim, eu tenho um aluno homem, mas né? Tem vou falar assim, do terceiro ano, ele é um aluno que eu acho ele muito dedicado, né? É um aluno, assim, que quando tá todo mundo em volta, assim, zoneando, ele tá sentado ali estudando. Eu tenho mais outras 2 alunas. Uma é mais novinha, né, de sexto, sétimo ano, que eu falo pra ela assim, quando eu tiver uma filha, eu quero que ela seja igual a você, assim, sabe, aquela paz, quietinha, meiga. Estudiosa. Né, aí eu tenho outra também que, são 3, né, assim, que eu admiro mais, assim, a dedicação, né, e aí tem a outra que eu falo assim, fulana, fala pra sua mãe me passar a receita, como que eu faço pra fazer uma filha igual você? E brinco com ela, né? Então, assim, claro que tem. Igual eu falei, tem os difíceis, né? Mas... Na sua área de inglês, você tem alguém que você fala assim, cara, porque a sua é mais difícil que a dela ainda, né? Eu entrei ano passado numa escola e eu passei só 6 meses lá. Foi, assim, a escola que eu passei o menor período de tempo. E tem um aluno de lá que eu até vi ele hoje. E ele ontem, ele tava até abrindo aqui pra vocês verem. Ele me mandou uma mensagem assim, teacher, eu admiro muito sua dedicação com o seu trabalho, carinho, com seus alunos, saudades das suas aulas. E, tipo, pra mim você é a melhor. E ele é um aluno que eu olho pra ele e falo, cara, ele tem, assim, um caminho perfeito pela frente. Ele tem muitas oportunidades. Ele tem como brilhar em cada área. Em qualquer área que puder. Por questão dele ser estudioso, dele gostar de estudar. Eu acho que o que acontece muito dos nossos alunos hoje em dia é que eles não gostam de estudar. Eles veem o estudo eles como não veem algo um objetivo. Isso. Né? Eles não colocam um objetivo. Não, eu vou estudar pra isso. Eles não veem objetivo. Não, vou estudar pra quê? Porque chega em casa também tem internet e tal. Mas, cara... muitas vezes o pai tem um empreendimento ali que ele pensa, não, eu vou trabalhar com meu pai. Muitos pensam assim. Sim. Não, vou trabalhar com meu pai, não vou fazer nada. Mas esse é um assunto lá que eu falei de muitas vezes você achar que você não vai precisar da escola. Na época que eu dei aula pro terceiro ano, eu perguntei pra eles, quem que vai fazer o Enem? Tipo, 10 alunos levantaram a mão. E eu fiquei, gente, mas por quê? O que tá acontecendo? Não é, meu pai tem uma empresa, eu vou trabalhar com ele. Ok, excelente. Ótimo que você já tem um trabalho já te esperando, um trabalho que vai conseguir te fazer prover. Mas, como a gente estava falando, se você tem uma graduação que pode melhorar ainda mais, por que não ir atrás dela, sabe? Deixa eu deixar um conselho aqui de um cara experiente. Eu tenho praticamente o dobro da idade dessas meninas. Quando eu era menino, hoje minha mãe tá lá no céu. E minha mãe falava assim, Carlos Cristiano, estuda. Quantas vezes eu matei aula na rua,
quantas vezes eu achava que eu não precisava de escola. Não precisava. E realmente, eu consegui achar um caminho de viver, de ganhar meu dinheiro, tá tudo certo. Mas se vocês me perguntarem hoje se eu voltaria atrás, tem uma coisa da vida que eu arrependo de não ter estudado. Hoje eu vejo um advogado, hoje eu vejo... A estabilidade é outra. Então, gente, estudem, tá? Antes que eu volte para perguntar mais uma coisa, se eu deixar bem claro para vocês, fiquem ligados, tá? No podcast, no InteragCast, vai vir muitos assuntos bacanas. Hoje nós estamos recebendo 2 jovens aqui, promissoras do nosso país, da nossa Goiânia, que a gente precisa de pessoas como ela. Então vai lá, ativa o sininho da notificação para vocês ficarem ligados. Meninas, a gente tá quase... O papo foi tão bacana que a gente tá quase chegando no fim. Então, eu tô tão feliz de receber 2 jovens que... O mundo hoje ele tem 2 escolhas. A certa e a errada. E vocês podem ter certeza que vocês são um espelho para muita gente. Para sair de uma depressão, vocês têm grande responsabilidade na vida de vários alunos que estão ali, porque tem pessoas que às vezes o pai em casa trabalha e acaba vivendo mais com vocês do que com o pai. Eu vivi, às vezes, muito com as minhas professoras na escola, porque hoje é 5 horas dentro de uma sala na escola. Então o pai, às vezes, trabalha cedo, a mãe, às vezes, com aquela preocupação de dar uma vida boa pro filho, esquece o fundamental, que é o amor, é o carinho, né? Ainda existe boletim na escola, aquilo que... A carteirinha ainda existe, carimbar? Não é dessa forma. Você tinha, não tinha, Carla? Carteirinha? Não carimbava carteirinha sua na escola, não? Não. Tinha carteirinha que chegava. Ainda tem um líder de classe? Representante. Representante de toda a sala tem o seu? Algumas escolas. Aí, então, o que acontecia? Tinha uma carteirinha, que era um caderninho mesmo, janeiro, fevereiro, março. Você chegava lá todo dia, o líder vinha, tomava. Você passava e já deixava na mesa da professora. Levava, aí pra secretaria, carimbava o presente, né? E aí a gente tinha uns amiguinhos, que quando a gente matava aula na rua, levava pra carimbar pra gente. Não, na nossa época agora, eles entram na escola e já tem reconhecimento facial. Ah, olha aí, gente. Não, lá na Então escola não dá a gente pra tem... Não dá pra matar a aula na rua. Lá na escola a gente tem o cartãozinho, aí passa lá no negocinho de sensor e aparece lá que você tá presente. Eu nunca fui estudioso. Eu fui. Até na 4ª série eu fui. Até eu conhecer a música. Até na 5ª. Até na 4ª eu passei... na 4ª série eu bombei. Reprovei, né, gente? A gente fala bombou. 2 vezes. Na 5ª eu reprovei 3. Na 6ª eu reprovei 1. Na 7ª 2. Na 8ª 3. Aí, eu também desistiria de estudar. Aí um dia a dona Se eu tivesse reprovado. Por Deus, um dia a dona... Só que eu... Na boa. Não, mas o senhor fez a quantidade de anos, né? Eu fiz o dobro, né? Eu fiquei 3 vezes na escola. Eu roubei no lugar de... Só que eu era muito inteligente. E eu sou muito inteligente. Eu não gostava, era coisa de... Sabe aquilo que você não gosta de fazer, que sua mãe manda você fazer e você não quer? Era implicância, eu gostava de cantar. Sempre coloquei na cabeça que eu era... A minha mãe falava comigo, eu falava, não quero, eu sou MC. Não. Você cantava na escola? Cantava. Era feia, a lataria não ajudava. A única forma que tinha que te aproximar das menininhas era cantando. Levar um violão desse, tamanho que o meu pai me deu. Mas brincadeiras à parte. Aí quando chegou na 8ª série, a dona Vera me chamou. Eu lembro, por Deus. Tinha eu, a Isabel, o Augusto, o Gustavo, o Gufi da Tuca, o Beião. E eu tinha uma Isabel, uma menina na sala de aula que não deixava ninguém estudar. Tinha a Isa. Aí a dona Isa, aí eu ia bombar de novo. Aí ela falou assim, dá um trabalho pra ele fazer, Eduardo, meu professor de português, pra ele passar. Aí eu que fiz o texto pra ler lá na 8ª série. Eu sempre fui bom de redação, sabe? Ela falou assim, pedi pra fazer o trabalho, porque a escola não te aguenta mais. Já passou seu tempo aqui, sabe? Vai embora com Deus. Aí também não passou disso. Aí eu entrei pro primeiro. Mas assim, eu incentivo os jovens a estudar, gente, em qualquer área. Tem publicidade, escolha um mercado bacana. Hoje tem muito mais opção de mercado. Antigamente você formava em quê? Médico, professor, educação física. Até porque era o mais barato, né? Quem não tinha dinheiro ia formar fazendo educação física. Gente, marketing, principalmente quem mora em Goiânia, marketing, vai fazer uma edição de vídeo, vai estudar em qualquer área. A área da estética, deve ter muitas faculdades. Procura alguma coisa que te dê dinheiro, mas para isso você precisa estudar. Você precisa conhecer um pouquinho da cultura do nosso país, né, gente? Eu tenho um pensamento assim, que a gente pode ter sonhos, né? Eu tenho um sonho de ser jogador, ser cantor, enfim. Claro, a gente tem que ter sonhos, né? Mas eu acho que a gente tem que ter também uma segurança, né? Ter ali um plano B, né? Porque se o sonho não der certo... O que você vai fazer? Nada. Né? Você vai ficar ali. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um plano B, tem que ter primeiro ali uma base, e aí a gente vai organizando pra conseguir almejar o que a gente quer. Principalmente quem é tímido, né, Carla? Porque assim, ó, eu ainda sou, eu brinco com essa palavra, que eu sou ninja. Eu sou ninja. Eu me viro nos 30 pra tudo quanto é lado. Eu canto, eu trabalhei com ar-condicionado. Se amanhã eu trabalho na cobrança,
Então, assim, a gente tem que fazer, estudem, gente. Ó, vocês têm 2 exemplos aqui. Gente, a gente tá quase chegando no final do podcast. E eu deixei esses últimos minutos do podcast para apresentar para vocês. A Natália, eu já apresentei. Natália, parabéns, satisfação. Obrigada, Espero que seja por uma me pessoa receber. que passa a fazer parte, seja minha amiga pro resto da minha vida. Sempre vou ser grato por você ter vindo aqui. Vocês estão participando do início de um podcast que é grande, que é muito promissor pro Brasil. InteragCast, guarda esse nome, tá? Peço pros alunos de vocês se inscreverem, Pode deixar. ver a entrevista de vocês. Vocês estão de parabéns. 2 pessoas comunicativas que Deus tem muito para entregar. E essa pessoa que tá na minha frente, gente, é minha filha. É uma pessoa que minha produção falou assim, você vai chorar. Mas não é. É muito emocionante. O pai te trouxe aqui hoje porque eu sei do seu talento, porque eu sei da mulher que você se tornou. Pra te pedir desculpa de alguma vez que eu te magoei na vida. Eu poderia ter sido um pai melhor pra você em todos os sentidos. E fica isso aqui. Você pode ser um pai melhor. Eu vi a Carla nascer. A Carla morava com a gente desde que ela nasceu. Desde o hospital. A Carla morou com a minha mãe. Minha mãe criou, fez dela uma mulher até onde pôde. Depois teve a transação da Carla, que veio morar em Goiânia com uma família maravilhosa. Quero agradecer a dona Marlene, a toda a família da Eliene, ao esposo da Eliene. Enfim, te dar os parabéns pela mulher que você se tornou. Sua história é uma história linda. Seu pai tem muito orgulho de você. E para mim ser o Cristiano que eu sou hoje, não foi fácil vir embora para Goiânia na frente e deixar para trás. Muita coisa que eu passei. E nessa nova fase da minha vida eu precisei de você para me dar as mãos quando eu mais precisei, para me erguer. Foi muito importante aquele dia na minha casa que você chegou lá, eu tava mal, com depressão. E eu falo isso aqui porque serve de lição. E eu precisei dela. E você me deu as mãos e falou, papai, eu tô aqui. Parabéns. Que Deus ilumine você, sua família, Amém. Sua profissão, esses alunos seus, eu tenho certeza que se orgulham de você. Seu pai te espero, ama muito. né? A gente vem pra tentar fazer a diferença mesmo, né? Ser espelho. É igual você falou, às vezes tem muitos alunos que não têm um tempo em casa com o pai, com a mãe. Na hora que a gente chega na sala de aula, eles vão conversar, né? Eles não querem que a gente dá aula, eles querem conversar, quer desabafar. Então, assim, eu tenho muito carinho por todos os meus alunos. Tem hora que eu brinco com eles e falo assim, vocês são ótimas pessoas, mas nem sempre são bons alunos. Mas, assim, são ótimas pessoas, né? Todos os alunos que eu conheci. Assim como eu guardo os professores também, eu guardo os alunos no meu coração, né? Com certeza. Eu montei esse podcast, o Paulo me convidou, e eu poderia trazer qualquer pessoa aqui. Eu poderia estar entrevistando agora o presidente dos Estados Unidos, que não seria tão gratificante como ver minha filha formada, sabendo que hoje ela tem uma família, que você tem todo um caminho, todo um futuro pra frente, tá? Seu pai tem muito orgulho de você. Obrigada. Viu? Eu te amo muito. Que lindo! Parabéns pra você. Esse foi mais um episódio do InteragCast. Vocês querem deixar algum recado? Vocês querem mandar um abraço, agradecer alguém? Antes que eu fale do episódio. Agradecer a Carla por ter me convidado. A gente estudou, a gente fez faculdade juntas, né? Somos amigas íntimas também, né? Além de Sim. colegas de trabalho. Desde claro. 2020 juntas, assim, fazendo TCC juntos, fazendo muitos altos e baixos, mas assim, obrigada Quase, por ter me a convidado. amizade quase foi desfeita no É? TCC, porque, meu Sim. Deus. Mas é isso, eu quero agradecer vocês por terem me recebido. Prazer é Imagina. nosso. Só tenho que agradecer também o convite, né? Eu gosto muito de falar sobre educação, sobre a experiência, né? Acho que toda experiência tem que ser compartilhada, né? Então, só agradecer também pelo convite. Espero que todo mundo goste, né, dessa temática e que a gente fale mais sobre educação, porque isso é muito importante. Foi bacana, né? Foi. Bacana que sirva de exemplo. Esse papo foi curto, porque é rápido, mas tenho certeza que vai ter muito proveito, vai ter muito corte bacana, tá? Obrigado para vocês nas escolas que recebam essas meninas, as professoras, amiga, diretora. Sintam-se abertos se alguém que precisar uma hora abordar algum assunto diferente sobre essa área. O podcast está aberto para vocês. E esse foi o 3º episódio do InteragCast. Sejam muito bem-vindos sempre. Quem tiver ideia, quem tiver algum convidado que queira trazer, nos avise, manda mensagem no Instagram. A gente vai estar aqui para receber de braço aberto. Uma ótima semana para vocês e até o próximo episódio. Obrigado.